Queria compartilhar uma mensagem, pensando nessa data, no Dia dos Pais, né? Essa data que a nossa cultura escolheu, né, para celebrar o Dia dos Pais. E eu pensei algumas coisas, né, para compartilhar aqui. Eu vou fazer um gesto, tá bom? Fazer um sinal assim, você me colabora. Bom, a história, uma das coisas que me contribuíram para a história dessa mensagem, né, para a ideia que eu pensei para compartilhar aqui hoje, eu estava numa livraria, na época que ainda existiam livrarias, né, elas estão em declínio, parece, e eu dei de cara com um livro, né, que está aqui na imagem. Não é uma propaganda, tá bom? Mas eu precisei trazer porque é verdade. E ele diz assim, a Bíblia do Churrasco, né? E acho que vocês chegaram à mesma conclusão de que esse livro não é religioso, ok? Acho que a gente pode partir desse ponto, ok? E eu folheei, fui lá, né, Dia dos Pais, era uma sugestão como presente. Confesso que está mais barato do que carne, né, um livro desse. Está mais barato que o churrasco em si. E eu folheei e tal, considerei, e pensei que eu não tenho nenhuma habilidade, ok? Deixei o livro lá, tudo certo. Mas é interessante, né, fiquei pensando, por que um autor decide para falar sobre churrasco, sobre culinária, por que ele escolheu esse título? A Bíblia do Churrasco, não é? E é interessante perceber que, talvez, e provavelmente de forma inconsciente, ele olhou para aquele título, ele pensou, e talvez ele tenha pensado, né, de alguma forma, aqui tem tudo o que você precisa saber sobre churrasco. Ou ainda, né, de forma mais, talvez, ousada, né, aqui tem algo que é a autoridade sobre o churrasco. Então, aqui você tem todas as informações e você pode fazer um churrasco melhor do que eu, né? Com certeza, um bom churrasco de maneira competente e eficiente, não é? Mas a Bíblia, né, que é a base da mensagem, da reflexão que eu quero trazer hoje, a gente pode ver que ela tem essas qualidades de fato. Não é? Ela é autoridade no que ela se propõe a tratar, e ela tem todas as informações necessárias para que a gente conheça quem é o Deus desse universo e a maneira correta de se relacionar com Ele. Pensando, especialmente, na mensagem de hoje, né, no dia que a gente está selecionando, né, no dia que a gente está comemorando, a Bíblia ela traz um tipo de relacionamento especial, como a gente cantou, e a gente ouviu, né, diversas apresentações aqui, que é para ilustrar, para demonstrar o tipo de relacionamento que ela quer ter com cada um de nós, que é o exemplo, né, de um pai e filho. Né, e essa ilustração ela é muito forte, e ela aparenta, né, ela aparece em diversas passagens, ela é muito significativa. Né, e eu selecionei uma passagem que fala exatamente sobre isso, que é essa passagem que está em Mateus. Diz assim, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, essa comparação, né, esse ensino, na verdade, o relacionamento que Deus tem conosco através da Bíblia, o primeiro ponto que ele quer dizer aqui, que ele quer enfatizar, é que ele chega para nós na forma de um pai amoroso, que quer presentear, que se envolve, que ama os seus filhos, que quer se relacionar com os seus filhos. E a expressão, nessa comparação como um pai humano, né, tirando o Fernando, tá bom? Que a Nanda aqui deu uma boa ilustração. Quando ele fala assim, vocês que são maus, eu não estou falando do Fernando, ok? Do resto de nós. Vocês que são maus, é uma figura de linguagem que ele quer dizer, né, vocês que são imperfeitos, vocês que são pecadores, vocês que ainda se esforçam nessa tentativa e erro, querendo produzir algo bom, e às vezes conseguem, mas isso não é uma verdade em relação ao nosso Deus, porque Ele não se esforça, Ele é perfeito. Né? A gente pode olhar para Ele, para esse Pai amoroso, e ter o padrão, né? Olhar para Ele, para um Deus que cuida de nós, que entende as nossas necessidades, e ser de fato o exemplo perfeito para pais, né, para nós, e para filhos que olham, né, na esperança desse relacionamento como quem tem a ganhar, né, com esse benefício de entrar no relacionamento com Deus, de pai e filho. Vamos testar. Então, o primeiro ponto
que Deus se mostra perfeito nesse exemplo para nós é que Ele é provedor, né? Ele conhece as nossas necessidades e Ele supre de maneira perfeita. Então, pensando nesse texto, ele fala bastante sobre isso, né? Eu queria compartilhar alguns textos com vocês a partir da Bíblia. Diz assim: e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, né, que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se eu fosse selecionar aqui passagens bíblicas que demonstram cuidar de Deus, né, quantidade de informações que nós teríamos não seria suficiente pelo tempo. Então, eu selecionei algumas que demonstram esse cuidado amoroso, esse conhecimento que Deus tem das nossas necessidades, que superam, inclusive, as nossas necessidades físicas, inclusive aquelas que nós nem imaginamos que nós temos. Então, pensando na resposta que Deus, né, no pronto que Ele está para nos ouvir e atender às nossas necessidades, olha o que esse texto diz. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estarão eles ainda falando, e eu os ouvirei. Então, nós temos um Deus que ouve, que está pronto a responder às nossas orações. E ainda, essa passagem colabora com isso. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala de um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos, que está disposto a nos oferecer aquilo que a gente precisa. Isso vai além, né, da nossa necessidade física. Né? Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nessa passagem, né, aquilo que é o relacionamento de Deus com Deus, é um tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco, Deus está comparando como algo essencial, como um alimento. Né? E na próxima passagem, é ainda mais forte a comparação. Nessa passagem aqui, conhecido como o texto da mulher samaritana, é algo ainda mais evidente. Eu vou ler o texto e vou explicar alguns detalhes. Diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você é quem pediria, e Ele te daria a água viva. Então, esse presente que Deus deseja dar aos seus filhos, que é ilustrado como um pão, aqui, em alguns detalhes nesse capítulo, né, em João 4, a gente percebe que aquela mulher estava num poço, numa região bem mais quente que a nossa, no deserto ali do Oriente Médio, e ao calor do sol do meio-dia, não é? O que Deus está falando aqui, o que Jesus está querendo nos explicar é que o relacionamento que Ele tem para nos oferecer, nessa figura dessa água viva, que pode até matar uma sede, né, a água física, ela é superior a uma água no calor do meio-dia no deserto. Né? E Ele, como um bom pai, como esse pai provedor, como esse perfeito exemplo, Ele demonstra essa paternidade nos oferecendo dessa água. Ele está dizendo, está disponível para nós, para cada um de nós aqui hoje. Mas, além disso, Deus demonstra a sua paternidade perfeita porque Ele é presente. Né? Hoje em dia, a gente tem a ideia de que eu posso mandar um presente para alguém, comprando pela internet, e ele chega no endereço que eu selecionar. Né? Mas Deus mostra, de maneira superior, né, o seu interesse por nós, porque Ele é presente em nossas vidas. Então, o texto que eu selecionei, para que a gente pudesse entender um pouco sobre isso, é o Salmo 23. Esse texto é o mais lido de toda a Bíblia,
talvez o mais mal interpretado também, ok? Mas eu quero trazer algumas informações sobre ele que colaboram com a ideia de hoje, com a mensagem de hoje. Olha o que o texto diz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o meu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é maravilhoso, né? Ele traz muito ensino, tem muito a nos ensinar, não é? Mas o ponto que eu quero começar a trabalhar um pouquinho sobre ele é a suficiência de Deus por causa da sua presença, por causa de quem Ele é. Muitas pessoas, talvez você já tenha ouvido essa ideia, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E uma interpretação errada dessa ideia, né, dessa passagem, é porque Ele é meu pastor, eu vou ter de tudo. Né? Eu posso confiar que não vai faltar nada, né, dos meus desejos, daquilo que aquilo mais, aquela coisa mais mesquinha que a gente pode imaginar, ok? O Senhor é meu pastor, então Ele tem que me suprir todas as minhas vontades, os meus desejos. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está enfatizando a suficiência de quem Deus é. A ideia aqui é que mesmo que me falte todas as coisas, mesmo que eu perca até saúde, dinheiro, propriedade, mesmo que eu seja rejeitado, eu não tenho amor, eu não tenho compaixão, mesmo que até meu pai físico, né, até as pessoas da minha família me rejeitem, porque o Senhor é meu pastor, nada disso me fará falta. Então eu posso encarar o mundo olhando as coisas da perspectiva de quem já está suprido por um relacionamento com Deus, suprido por um relacionamento amoroso de um Pai perfeito. Mas ainda assim, por ser presente, a gente vai observar várias consequências, né? Várias coisas que Deus vai nos garantir como consequência da sua presença. Então, quando ele fala assim, contribuindo com essa ideia, esse texto aqui de Mateus diz assim, venham a mim, eu estou errado, gente, desculpa, retomando, quando ele diz, no Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Esse texto, nesse ponto, quero enfatizar que Deus conhece as nossas necessidades, além das necessidades físicas, né? Quando Ele fala assim, que Ele refrigera-me a alma, ok? Esse é o tipo de suprimento, como a água, né, a mulher do poço, que Jesus ofereceu, que tem a capacidade de superar nossas necessidades físicas, não é? É a ideia de quem tem aquele anseio, né, de entender o objetivo da sua vida, o seu propósito, não é? A gente observa que cada vez mais no nosso mundo, né, eu vejo no meu cotidiano, no meu trabalho, né, cada vez mais pessoas estão ansiosas, depressivas, angustiadas, com medo. E essa pandemia tem feito isso vir à tona, tem feito isso talvez ser ou aumentado, ou talvez ficado mais evidente, não é? E no próximo texto, Jesus dá um remédio, né? Ele fala sobre isso. Diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Jesus ele tem uma proposta, um fardo para carregar, que não é físico, mas é de trazer descanso para o anseio da nossa alma. O outro ponto que Deus mostra sua paternidade perfeita, por ser presente, Ele me guia. Ele me ensina, através da sua palavra, o caminho correto que eu devo seguir, e através do seu exemplo, né, como Deus Pai, como o Filho perfeito que foi aqui na terra, Jesus Cristo, eles ensinam o caminho que a gente deve seguir para ter um relacionamento correto com Ele. O livro de
Provérbios, ele traz uma série de instruções exatamente nessa figura, né, de um pai falando com o filho. Na ocasião ali, Salomão explicando aos seus filhos, e nós podemos entender que é Deus como um pai falando diretamente com a gente. Então esse texto diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Nós temos um Deus que dá, Ele está oferecendo a sabedoria, o caminho correto, aquilo que nós temos a necessidade para nos guiar nos caminhos da nossa vida. Outro ponto, por ser presente, por ser quem Deus é, Ele nos livra do medo da morte. Quando Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Essa passagem é muito impressionante, né? Talvez o maior medo das nossas vidas, né? O dia que a gente vai passar pela morte, né? Passar por essa etapa. E aqui é muito forte a ilustração, né? Esse vale da sombra da morte é uma ilustração que nós vemos. Provavelmente Davi está usando aqui uma ilustração militar, né? De quem está em desvantagem. Vou tentar explicar. Imagina que você está em um vale, só que você está embaixo, ok? Você olha ao seu redor e você vê as montanhas. E dessas montanhas, você vê uma sombra que representa o exército dos inimigos. Então, você está numa situação, você está ali com uma espadinha ali, olhando, e você está vendo aquele exército tomando o vale como uma sombra da morte, que vem trazendo não a possibilidade da morte, entende? Deus tem a capacidade de nos suprir, de prover para nós, para a nossa alma, a segurança, quando nós pensamos na possibilidade de morrer, mas também, inclusive, quando nós temos a certeza, porque é uma certeza da nossa vida. Porque Ele passou por isso, porque Ele experimentou isso. Visto que, pois, que os filhos têm participação comum de sangue e carne, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deus também, por ser presente, por ser esse Pai perfeito, Ele também nos consola, né? Quando fala assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E talvez seja duro pensar nisso, né? Porque consolar envolve reconhecer que alguma coisa deu errado, não é? Se eu tenho necessidade de consolar alguém, é porque essa pessoa sofreu, ela foi magoada, né? Algo não foi como planejado. E talvez fique evidente, né? Talvez como pais que observam nossos filhos, às vezes, chorarem, sofrerem pelas lutas deles, talvez isso doa de maneira especial, não é? Mas a ideia é que nós temos, como pais maus, né, pais imperfeitos, nós temos a capacidade de direcionar e orientar os nossos filhos para aquele que tem a capacidade de nos consolar, de corrigir, de trazer esse conforto nessas horas também. Pois naquilo mesmo que ele sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A Bíblia não nos apresenta um Deus que está assistindo a nossas vidas e comendo pipoca como um reality show, mas de um Deus que entrou, que experimentou da nossa vida. Ele sabe o que é sangrar, Ele sabe o que é sofrer, Ele teve ansiedade, Ele teve medo, Ele foi torturado numa cruz por causa de mim e de vocês. Nós temos um Deus que conhece e tem a capacidade de nos consolar por causa de quem Ele é e do que Ele fez. E por ser perfeito, por confiar em Deus, nós temos essa promessa perfeita de habitar com Ele eternamente, não é?
Essa passagem, a próxima. A passagem final lá da Bíblia, em Apocalipse, narra, né, essa grande promessa que nós temos para aqueles que são filhos de Deus. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um lado a outro do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Finalmente, né, Deus, ele demonstra a sua paternidade perfeita ao ser presente, não é? E nos presentear, né? E o ponto, a conclusão que eu queria dar, que eu trazer hoje, é que por ser perfeito, o maior presente que Deus pode nos dar é dar de si mesmo. Não é? Nós lemos no começo dessa mensagem, esse texto, diz assim, né? Ora, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Porém, tem uma passagem que ela é paralela a esse texto, que foi registrada por um outro discípulo, que está no texto de Lucas. É praticamente parecida, né? Muito igual em muitos detalhes, mas ela é um pouco mais precisa quando a gente entende que Deus dá de si mesmo na pessoa desse Pai perfeito, que é presente, que se relaciona, que conhece as nossas necessidades e cuida de nós em cada detalhe. E diz assim, né? Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho? Ou lhe der um peixe? Se pedir um peixe, daria um escorpião? Perdão. Ou se daria um escorpião ao filho que pede ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O maior presente que Deus pode dar, né, a figura aqui do Espírito Santo, é dar de si mesmo. E ao longo dessa mensagem a gente tem visto isso, né, de como se Deus conhece quem nós somos, conhece as nossas necessidades, Ele conhece até mesmo o que a gente não conhece. Né? A Bíblia mostra como Deus ele tem o interesse de presentear todos aqueles que buscam, né? Todos aqueles que buscam a Deus e estar nesse relacionamento como pai e filho. Muitas passagens ilustram esses presentes que Deus quer dar na forma de uma herança, não é como essa passagem que eu vou produzir agora. Diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aquilo que Deus quer nos oferecer, que está disponível para nós, aqui esse texto Paulo está usando como uma herança. Mas o ponto é que só recebe herança quem é filho. Né? Deus deseja oferecer para cada um de nós coisas boas, dádivas, dar de si mesmo, para que a gente possa entrar em um relacionamento pai e filho com Ele. O problema é que a nossa cultura, né, nós temos um hábito de pensar, né, mas todo mundo é filho de Deus. Eu mereço, sabe? Eu comi um café da manhã hoje, estava delicioso, porque eu mereço, sabe por que eu mereço? Porque eu sou filho de Deus também, não é? E isso é muito forte na nossa cultura, só que não é o que a Bíblia diz. Talvez eu vá aparecer aqui, explicando letras miúdas de um contrato estranho, de uma TV a cabo, algo assim, mas a Bíblia fala em letras garrafais, é um alerta gigantesco, que todas as Escrituras chamam, né, clamam, para que a gente possa buscar esse relacionamento. Olha o que esse texto diz. Jesus, né, o Verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no seu caráter, na sua pessoa, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De maneira resumida, irmãos, a gente pode imaginar, né? Eu posso tentar descrever a Bíblia como um todo, como Deus revelando quem Ele é e o nosso plano perfeito, e o seu plano perfeito para a gente. Deus criou o ser humano para ter relacionamento, para que a gente pudesse andar juntos com Deus, para que a gente pudesse receber dessa água de maneira plena, perfeita, porque não houvesse nada que me separasse de Deus. Porém, o homem, ele peca. A Bíblia fala que desde muito cedo, e até hoje, o homem peca. E esse pecado, ele gera uma consequência, né? Porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia vai dizer, vai explicar que a morte é muito pior do que simplesmente a morte física. Ela é uma separação entre nós e Deus. É uma separação, como essa imagem tenta ilustrar, né? Ela é intransponível. Ela é algo que eu não alcanço, algo que eu me esforço, mas eu não consigo atingir. Não é? O ponto, né, é que essa morte, essa separação, ela vai muito além daquilo que é físico. Né? É a ideia de estar separado de Deus, de quem tem uma qualidade de vida tão ruim. Imagina que eu tenho uma qualidade de vida ansiosa, deprimida, com vários problemas, e isso pode ser percebido. Né? Existe um tipo de morte que a Bíblia chama, que é a morte espiritual, que é como se eu pudesse estar andando e respirando, mas morto, porque a minha qualidade de vida é tão ruim, que é como que eu estivesse morto ainda que vivo. E a última, né, a terceira morte eterna, é estar eternamente separado de Deus. A ideia é de que eu vivo numa rebeldia tão grande durante toda a vida, né, se eu ando a minha vida inteira afastado de Deus, rejeitando os seus chamados, rejeitando as suas instruções, que Ele deseja me guiar, me instruir, se eu vivo afastado de Deus nessa vida, por que eu desejaria estar com Deus na próxima? Percebe? Então, a consequência eterna de uma vida afastada de Deus é, além de uma qualidade de vida ruim, aqui nesse lado da eternidade, mas também é estar afastado de Deus eternamente. É alguém que vive longe dEle e, por consequência, vai passar a eternidade longe dEle. E a Bíblia fala que isso é uma consequência de todos nós. Não é? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma ilustração que a Bíblia muitas vezes usa é de um crime. Imagina que eu tivesse cometido um crime terrível. Né? Eu matei alguém, fiz algo hediondo. Eu preciso ser punido por esse crime. Só que o meu crime, né, a ideia, e algo que existe na nossa lei, inclusive aqui no Brasil, existe uma proporção entre aquilo que eu cometo e aquilo, a minha punição, aquilo que eu vou pagar, aquilo que eu vou receber pelo meu crime. E isso também é uma verdade em relação a quem é ofendido. Né? Por exemplo, se eu não me engano, o nome é qualificação penal, os advogados depois me corrijam, mas se eu cometo um crime contra um adulto, por exemplo, é menos grave do que se eu cometer um crime com uma criança, contra alguém incapaz. Então, a ideia da gravidade do meu crime e contra quem esse crime é cometido, ele vai imputar na minha sentença, naquilo que eu tenho que pagar. E o nosso problema, repetindo, é que nós pecamos contra um Deus que é eterno, que é bom, que é santo, que é justo, que é amoroso, que é doador de si mesmo. Né? O nosso crime contra esse Deus é algo que é punível com a pena de morte, né? Com a ilustração da separação eterna de Deus. E por ser culpado, ainda que eu pudesse morrer, ainda que eu desse a minha vida, né? Como que eu posso pagar algo? Né? Como que eu posso reparar um dano superior à minha vida, superior à qualidade de quem eu sou, não é? Ainda que outra pessoa tomasse meu lugar, né? A ilustração de um corredor da morte. Imagina que eu estou sendo condenado à morte, mas um outro colega meu fala, não, Gustavo, você é um cara legal, e eu vou morrer no seu lugar. Só que esse meu amigo, ele também está condenado à morte. Ele também
precisa pagar e resolver os problemas dele, o pecado dele diante de Deus. E é por isso, irmãos, que a Bíblia fala que somente quem Deus é, e na pessoa de Jesus Cristo, é quem Ele pode pagar. Por isso que fica tão evidente o caráter de Deus naquilo que Ele fez, na pessoa de Jesus Cristo, sendo perfeito, sendo puro, sendo inocente, morrendo por pecadores. Olha o que esse texto diz. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora que por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Certa vez, alguém afirmou que a doutrina do pecado é a única da Bíblia que a gente não precisa de provas. Basta ser sincero. Basta olhar com um pouquinho de cuidado para o nosso coração, olhar para a nossa sociedade, não é? Que a gente vai ser convencido de que algo está errado. Algo está errado com o mundo, algo está errado com nós, com o nosso coração. É por isso, irmãos, que o valor daquilo que Deus faz, ele é superior a tudo aquilo que a gente pode sequer imaginar. Passa para mim. Apenas reconhecendo que nós não somos merecedores dos presentes de Deus, e nem ficar tentando ganhar a salvação com boas obras, confiando em nós mesmos, apenas confiando exclusivamente no pagamento suficiente da cruz de Cristo, é que podemos chegar a ter Deus como filhos, e receber dele essa herança, receber dele esses presentes que ele deseja nos dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, eu não tenho a capacidade de olhar o coração de cada um aqui, e eu creio que muitos, essa mensagem foi um lembrete, Foi uma recordação de uma verdade que já está no coração de vocês. Porém, é possível que alguém aqui esteja ouvindo isso de uma maneira diferente e talvez pela primeira vez esteja fazendo sentido. Eu gostaria de terminar essa mensagem fazendo uma oração. Queria agradecer a Deus por quem Ele é, agradecer por esse momento que a gente tem tido também. E depois eu quero fazer uma oração como um exemplo, ok? Porque talvez você hoje queira chegar até Deus e buscar esse relacionamento pela primeira vez, ok? Essa oração que eu vou fazer não é mágica, não tem poder em si mesmo, ela serve como um exemplo, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer em primeiro lugar, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é um Pai amoroso, muito superior ao que a gente merece, do que a gente pode imaginar, Pai. Obrigado porque o Senhor supre todas as nossas necessidades, muito mais do que a gente pode compreender, Senhor. Obrigado, Senhor, por te servir, pelo privilégio de ser teu filho, Pai. Por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, ainda na Tua presença, eu quero ajudar aqueles que desejam entregar sua vida a Ti e se relacionar contigo. Que podem, ó Pai, nesse momento, se concordarem e responder com um amém, que assim seja. Senhor Deus, eu entendi, ó Pai, que eu sou um pecador. Eu entendi, Senhor, que eu não mereço nada do que o Senhor fez, do que o Senhor tem feito por mim. Eu entendi que as minhas boas obras, ainda que com boa vontade, elas não têm o poder de livrar a minha condenação, elas não têm o poder de pagar pelo meu pecado, pelas ofensas que eu cometi contra o Senhor. Por isso eu quero chegar até Ti em arrependimento, pedindo perdão, Senhor, e Te pedindo pelo Seu Santo Espírito, Te pedindo para que eu possa me relacionar com o Senhor, me tornando Teu filho, um filho que Te busca, que Te ouve, que Te dá ouvidos às Suas instruções, que é guiado pela Tua palavra e vive com irmãos na igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me buscado muito mais do que eu posso perceber. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor.